Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Mistério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, meus irmãos. Hoje, os capítulos 18, 19 e 20 do livro de Apocalipse. Vocês vão perceber que o capítulo 18 vai continuar falando da queda da Babilônia. O que é a Babilônia que representa? Roma, tá? Queda de Roma. E aí vem continuando falando assim. Depois disso o quê? Depois do anjo, que lá em cima no capítulo 17... No capítulo 17, fala assim: o anjo me disse, as águas que você viu onde está sentado o prostituto são os povos e multidões, nações e línguas. Aí no capítulo 18 vem falando assim: depois disso, essas coisas, né? Vi outro anjo que descia dos céus, tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor e ele bradou com poderosa voz. Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou a habitação de demônios, e o anjo de todo espírito imundo, anjo de toda ave impura e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Que prostituição aqui, vinho da fúria, prostituição e idolatria, isso só traz destruição e fúria, né? Os idólatras se tornam pessoas furiosas, tá? E a gente já sabe que a cidade das 7 colinas, significado de Roma, tá? Aqui está falando que a terra foi toda iluminada por seu esplendor, o esplendor de Deus, tá? E aí vem fazendo uma série de advertências, fala do fim da prostituição, conforme a gente já disse, saiam dela, como está falando aqui, advertendo, saiam dela, uma advertência profética, né? E vem narrando tudo o que Roma representava, a podridão de Roma, tá? E continua assim: quando os reis da terra que se prostituíram com ela participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. E aqui vocês vão perceber 3 lamentações aqui, 3 grupos de lamentações. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra sua mercadoria. Os negociantes dessas coisas, que enriquecem à custa dela, ficarão de longe amedrontados com as mercadorias lá, né? De longe amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão, gritando: ai da grande cidade vestida de linho fino e de roupas de púrpura e vestes vermelhas, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Em apenas uma hora tamanha riqueza foi arruinada. Você está vendo aqui que é a queda, está vendo a destruição. Por quê, meu irmão? Essa ostentação aqui, destruição, essa beleza é uma beleza oca, é uma beleza sem nada por dentro. Por isso a destruição. E aí vem falando outra que todos os pilotos, todos os passageiros, marinheiros do navio e todos os que ganham a vida no mar ficarão de longe, ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão: que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade? Lançarão pó sobre a cabeça, lamentarão, chorando e gritarão: ai da grande cidade, graças à sua riqueza, nelas prosperaram todos que tinham navios do mar. Em apenas uma hora ela ficou em ruínas. Celebre o que se deu com ela, ó céu, celebrem os santos apóstolos, profetas. Deus julgou, retribuindo o que ela fez. Então vocês estão percebendo aqui, entre outras coisas, que isso aqui é a destruição de Roma, tá? E o capítulo 19 vem falando a seguinte coisa, depois daquilo tudo lá, vem falando a seguinte coisa. Vem falando a seguinte coisa. Nela, antes do capítulo 19, vem falando assim: nela foi encontrado sangue dos profetas dos santos, que todos que foram assassinados na terra. Ou seja, naquela terra, a gente tem que lembrar que em Roma foram martirizados cristãos. Nero, pois, foi em Roma, matou muitos cristãos. O Coliseu matou muitos cristãos, porque tinha lá feras, os gladiadores matavam, assassinavam, crucificavam, botavam fogo nos cristãos no Coliseu. Então é preciso a gente ter noção de que ela está bebendo do cálice da própria ira dela, tá? E aí no capítulo 19 vem falando assim: depois disso, ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ela cobrou dela
Ele cobrou dela o sangue de todos os seus servos. Mais uma vez a multidão exclamou, aleluia. A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes, prostraram-se e adoraram a Deus que estava assentado no trono e exclamaram, amém, aleluia. E aí, meu irmão, quando fala aqui, os 24 anciãos, está falando da totalidade dos salvos, né? Que são 12, isso é simbólico, são 12 tribos e 12 apóstolos. 24 anciãos, 24 anciãos representam os cristãos salvos por toda a terra, tá? E os 4 seres viventes, está falando aqui, está se referindo à totalidade do planeta, os 4 cantos da terra, os 4 seres viventes são a totalidade do planeta, no globo inteiro, tá? Interessante a gente observar aqui, que ainda vai falar aqui, no capítulo, regozijemo-nos, vamos alegar e dar glória, pois chegou a hora do casamento do cordeiro e sua noiva já se aprontou, para vestir-se foi dado linho puro, linho fino, brilhante e puro. Então, quando está falando do casamento do cordeiro aqui, é uma linguagem, tá vendo que é uma linguagem figurada, né? Para expressar aqui o relacionamento íntimo entre Deus e o seu povo. Quem é o povo de Deus nesse contexto aqui? É só Israel? Não, o povo de Deus é a igreja. Nós somos judeus todos, não de etnia nem de sangue, mas somos judeus todos por meio da salvação em Cristo Jesus. E esse conjunto forma a igreja, que somos nós. Uma comunidade de fé é um conjunto de igrejas lá dentro. Eu e você somos igrejas, pedras vivas. Então isso aqui é o relacionamento íntimo com o povo, né? Lembra que lá está lá escrito na lei? Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Está escrito lá. Nós somos o povo de Deus. E aí vem aqui, em Deus povo, né? E aí você vê que isso tem raízes proféticas, nos escritos proféticos, né? E vem falando assim. Aí vem falando do cavaleiro, que é o cavalo é uma tônica muito comum aqui, né? Vi os céus abertos diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestido de linho fino, branco e puro, e montado nos cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele governará com cetro de ferro. Ele pisará o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto está escrito, em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vi o anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz todas as aves que voavam pelo meio do céu. Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comer a carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres, escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está escrito montado no cavalo branco e seu exército. Mas a besta foi presa e com o falso profeta que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Depois os 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde como enxofre. Depois os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne dele. Meu irmão, minha irmã, aqui quando fala as aves se fartaram com a carne dele, está falando aqui provavelmente aves de rapina, de abutres, tá? Aves de rapina, que comem carne de mortos lá, tá? Quando fala o manto tingido de sangue, né? É o sangue dos ímpios, né? Derramado no conflito, tá? O cavaleiro aqui é o cordeiro, é a vitória de Cristo, né? E é interessante a gente observar isso. Que lago de fogo que arde com enxofre, né? É um castigo mediante o fogo, né? O fogo é usado, como já disse, para purificação, representando o poder, e para para ser consumido o pecado, tá? E aí vai falar agora, capítulo 20, dos 1000 anos. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo, uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e acorrentou por 1000 anos, lançou no abismo. Fechou, pois, um selo sobre
ele para que assim impedi-lo de enganar as nações até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que seja solto para um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentavam aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa dos testemunhos de Jesus e da palavra de Deus. Está falando aqui naturalmente dos mártires, né? Eles não tinham adorado a besta e nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Interessante a gente lembrar também que o primeiro mártir da igreja foi Estevão, que foi morto a pedradas, né? Paulo estava presente, inclusive. E aqui, essa questão aqui dos 1000 anos, alguns falam com 1000 anos literalmente específicos, né? Outros interpretam que é um período longo, determinado. E aí fala das 3 abordagens básicas sobre o que é o pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo, né, referente a esses 1000 anos aqui. Alguns falam que a forma presente do reino de Deus será seguida da segunda vinda de Cristo, mas essa questão de 1000 anos aqui, para mim pessoalmente, para a academia tem algum valor, para mim não tem valor. Por quê? A gente não tem que adivinhar se é 1000 anos, 2000 anos. A segunda vinda de Cristo está vindo, a plenitude do tempo veio com a primeira vinda. A segunda vinda está para acontecer desde que Jesus foi ascendido aos céus. Jesus foi para os céus, ascendeu aos céus, entendeu? Então, 1000 anos é importante saber? Mais para um debate teológico acadêmico. Na vida da gente não é prática, porque não é prático, porque Jesus lá atrás falou: a minha hora não chegou, mas a hora de vocês está sempre pronta. Meu irmão, minha irmã, a nossa hora está sempre pronta. Jesus sabia a hora dele, mas nós não sabemos a nossa. Então, 1000 anos aqui, a gente deve viver como se o Cristo viesse agora, imediatamente. Não é relevante. 1000 anos, pós-milenismo, amilenismo, pré-milenismo, arminianismo, calvinismo, tribulacionismo, pré-tribulacionismo, nada disso salva e nem é relevante no sentido da salvação, tá? Meu irmão e minha irmã. E aí, continuando, quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Gog e Magog, isso é um assunto que a gente já tratou. Gog e Magog, né, que simboliza as nações do mundo que se unem para o último ataque a Deus, né? Você está vendo que o último ataque a Deus aqui não é propriamente a Deus. O último ataque a nós, criaturas de Deus. Que o inimigo não guerreia contra Deus, guerreia contra nós. Tá? Gog e Magog, a fim de reuni-los para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre arde, onde haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. E aqui, meu irmão, minha irmã, o diabo foi lançado no lago de fogo. Aqui está dizendo que o lago de fogo nada mais é do que a destruição de Satã, de seus demônios. Eu entendo que eles serão lançados no lago de fogo aqui, uma representação da destruição da maldade. Porque, raciocínio, se esse livro aqui a gente está acompanhando é um livro da restauração, o diabo e seus demônios, eles não subsistirão a isso. Deus, com certeza, não vai deixá-los permanecer existindo, meu irmão, minha irmã. A verdade é essa. Não vai permanecer existindo. Estou falando de diabo e demônio aqui, não estou falando de pessoa, não. Diabo e demônio aqui. Esse livro, nem a Bíblia nem a Bíblia não falam de destruição de ímpios. Não tem base bíblica a destruição de ímpios, tá? Então, a gente tem que estar pronto e tranquilo, porque para nós cristãos, já está se aproximando a segunda vinda de Jesus Cristo, tá? Glória a Deus. Depois vinha um grande trono branco e aquele que estava nele assentado.
A terra e o céu fugiram da sua presença, não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e o livro foi aberto. E foi aberto o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que está escrito no registro de livros. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o Hades. Entregaram os mortos que nele havia. Ou seja, ressurreição dos mortos aqui, né? Cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Cujo nome não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Aqui você está vendo aqui a condenação está falando aqui da condenação da morte aqui e do Hades. Porque o Hades é sepultura. E a morte, não vai haver sepultura se não houver morte. A morte foi vencida, a sepultura acabaram, meu irmão, aqui. Aqui o julgamento e aqui a restauração. Por isso é que é importante saber, né? É importante saber porque a gente não tem que ficar apavorado com essa leitura. É um livro de bênçãos, bem-aventurança. Saber que estamos guardados no sangue de Cordeiro e nos aproximamos dos eventos finais para estarmos para sempre junto com o Pai. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos confortando, nos consolando. Amém.